Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma correção aí de questão do Enem, o Enem de 2018, né? E aí nessa questão, né, o tema abordado, aí, o conteúdo abordado foi razão e proporção, tá? E aqui eu coloquei a numeração dessa questão aí de acordo com a cor da prova, tá? Como sempre aí eu tenho feito, para vocês se orientarem de uma forma melhor, tá ok? Então a questão nos diz o seguinte: uma atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes alfa, beta e gama foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. Não quer dizer que eles percorreram a mesma distância, apenas os pontos de partida e de chegada são iguais. A equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora. A equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias beta, alfa e gama, percorridas pelas 3 equipes. A ordem da distância percorrida pelas equipes alfa, beta e gama é: quando diz aqui a ordem das distâncias, a gente deve prestar bastante atenção nesse gabarito aqui, porque pode acontecer da gente resolver tudo certo, os 3, descobrir a distância que cada um percorreu, mas na hora de marcar a alternativa correta aqui terminar se atrapalhando. Cuidado com esses sinais de menor que, tá certo? Isso mostra aqui que o primeiro, com exceção da letra B, logicamente, que tem um sinal de igual aqui, mas os outros mostram que o primeiro aqui foi o menor, que o que aparece aqui no meio foi justamente que teve essa distância ali entre o primeiro e o último, foi intermediário, e que o último que aparece aqui foi o que percorreu a maior distância, tá certo? Como eu já falei, com exceção da letra B. Então, cuidado ao analisar esse tipo de gabarito, né? Que isso já é de propósito, é para confundir mesmo a cabeça aí do candidato, né? Bom, então a gente vai fazer o quê? Vai ter que calcular a distância percorrida das 3 equipes. E nesse caso, uma forma melhor do que organizar uma proporção simples e rápido, a gente chega no resultado. Então a equipe alfa diz aqui que eles percorreram, cadê aqui? A velocidade foi 6 km por hora, ou seja, ele percorre 6 km a cada 1 hora. Só que diz aqui que ele fez essa distância em 90 minutos. Então, logicamente, quando diz quilômetro por hora, eu devo pegar essa 1 hora e converter em minutos, porque eu tenho que trabalhar com unidades de medidas iguais, né? Então, ele percorre 6 km em 60 minutos. Em 90 minutos, ele vai ter percorrido qual distância? Um x, logicamente, e aqui a gente vai fazer meio pelos extremos. Poderíamos usar a fórmula da velocidade média nesse caso aqui? Poderíamos sim, tá certo? Mas como o foco é trabalhar em cima de razão e proporção, eu esquematizei dessa forma, tá certo? E aí fazendo a proporção, x vezes 60, 60x, igual a 90 vezes 6, dá 540. 60 está multiplicando, eu passei dividindo, podemos aqui cortar o zero, 54 dividido por 6 dá 9. Então, 9 quilômetros foi o que a equipe alfa percorreu 9 quilômetros. Vamos agora para a equipe beta. Aí a equipe beta, vamos analisar aqui, percorreu 90 minutos também. E sua velocidade era 5 km por hora. Então, 5 km a cada 1 hora, que eu já falei que temos que converter em minutos, então 60 minutos. Então, 5 km em 60 minutos, em 90 minutos, x quilômetros. Meio pelos extremos novamente, 60 vezes x, 60x, 5 vezes 90 dá 450. 60 está multiplicando, passa dividindo. Temos aí 450 dividido por 60. Novamente, se você quiser, pode cortar aqui o zero.
temos 45 dividido por 6, que corresponde a 7,5 quilômetros. Nesse caso, a gente percebe que a equipe alfa percorreu uma distância maior que a equipe beta. Então, em nenhuma dessas alternativas, a gente poderia colocar a equipe alfa menor que a equipe beta. A equipe beta tem que ser maior que, ou melhor, desculpem, a equipe alfa tem que ser maior que a equipe beta. Tá ok? Mas vamos para a última, que é a equipe gama. A equipe gama tem uma velocidade aí de 6,5 km por hora e concluiu o seu trajeto aí em 60 minutos. Então, nós temos aqui 6,5 km a cada 1 hora, que é os 60 minutos, e em 60 minutos X. Nesse caso, nem cálculo nós iremos precisar realizar, porque eles repetiram aqui o tempo, né? Na realidade estava em hora, mas quando a gente converte, a gente vê que são iguais. Então, a equipe gama percorreu aí os 6,5 km. E aí, com as três distâncias aí encontradas, nós sabemos que a que percorreu a menor distância foi gama. Então, nas alternativas, a gente tem que procurar gama sendo a primeira, porque foi a menor distância, beta sendo a do meio, no caso aqui a letra A, e alfa sendo a última, no caso aqui, letra A, alternativa correta. Então, uma questão que a gente pode considerar como uma questão fácil, né? E dependendo da sua análise dentro da questão, pode ser feita até de uma maneira mais rápida, né, do que a que eu vim detalhando aqui para vocês. Tá certo? Então, espero ter ajudado. Forte abraço para todos e até mais.